para trazer informação para vocês. Estamos finalizando o mês de abril, um mês que para mim, como mãe atípica, é um mês extremamente importante, tem um significado também muito grande, que é o mês da conscientização ao TEA, que é o transtorno do espectro autista. E eu resolvi trazer esse vídeo, né, para vocês, para estar trazendo informação sobre o que de fato é o autismo. Né? Frequentemente, muitas pessoas consideram o autismo como um transtorno misterioso. Né? E muitas pessoas não sabem explicar o que é uma criança com autismo. As respostas mais comuns que eu costumo escutar é: não, as crianças com autismo são aquelas que gostam de ficar em locais isolados, elas se isolam do mundo, elas não gostam de ter contato com ninguém, nem com nenhuma criança. Não, as crianças com autismo são aquelas que quando estão em locais movimentados ou com muito barulho, elas colocam a mão nos ouvidos. Será, gente? Será que o autismo se resume só nisso aí? E esse é o intuito desse vídeo. Tá trazendo informação para vocês e esclarecimento do que de fato é o TEA. E eu sempre costumo falar que você não pode dizer que você conhece o autismo por um único autista que você teve contato, porque eles são únicos e eles possuem cada um as suas particularidades, as suas características individuais. Então, o que é o TEA? O TEA é o transtorno do espectro autista. E por que tem esse nome espectro? Justamente por conta da diversidade dos sintomas do autismo e também dos seus níveis. Atualmente, 1 a cada 36 crianças se enquadram no espectro autista. As dúvidas mais frequentes de pessoas que às vezes cruzam o meu caminho, não só mães típicas, como também mães atípicas, sempre a curiosidade qual a causa do autismo. Né? Eu consigo descobrir o autismo durante uma morfológica, com o bebê ainda na barriga? É verdade que uma criança que não fala, ela é autista? Ah, o meu filho é imperativo demais, significa que ele é autista? Gente, essa e outras dúvidas eu vou estar esclarecendo aqui, porque o autismo, ele possui várias características, e não somente uma. Então, para quem pergunta, existe alguma causa específica do surgimento de tantas crianças agora desenvolvendo o autismo? Não existe nenhuma evidência científica. Né? Não existe nada determinado que diga é isso aqui que causa o autismo. Na verdade, existem alguns fatores que eles colocam como fatores genéticos e ambientais. Os fatores genéticos é caso você tenha casos na família de algum parentesco que possua algum tipo de transtorno, então as chances do seu filho, da sua filha vir a desenvolver o autismo são maiores. E eles colocam também os fatores ambientais. O que seriam esses fatores ambientais? São a idade dos pais, por exemplo, o uso de alguns medicamentos ou algumas toxinas durante a gestação, se você teve um parto complicado ou se você teve também uma gestação complicada, são considerados fatores ambientais. Assim também como não existe nenhuma causa específica ou nenhuma evidência científica do porquê que o autismo se desenvolve mais em meninos do que em meninas. Se você já ouviu falar isso, sim, é verdade. Para vocês terem uma noção, 4 meninos a cada uma menina desenvolve o TEA. E é justamente por isso que o símbolo do autismo é azul. Uma outra dúvida que às vezes eu já escutei é de praxe. Tem pessoas que às vezes usam muito, confundem, né, na verdade. Acham que o autismo é uma doença. Então tem pessoas que vai dizer assim, é porque o filho dela é doentinho. É porque a filha dela é doentinha. Gente, se vocês têm o hábito de utilizar essas palavras, o termo doente, vamos começar a mudar. Porque o autismo não é uma doença. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. E o que é que isso significa? Que algumas funções neurológicas, elas não se desenvolveram como deveriam nas respectivas áreas cerebrais ali da criança, o que vai acabar ocasionando uma dificuldade tanto na comunicação como também na interação social. O autismo é uma coisa que eu consigo descobrir durante uma ultrassom que eu vou tirar, durante uma morfológica? Não.
O autismo ele é comportamental, então você só vai descobrir, né, diferentemente da síndrome de Down, que você consegue identificar e consegue descobrir com o bebê ainda na barriga. Com o autismo não é possível. O autismo ele é comportamental, então você só vai notando ali através do método da observação. Mas também existem alguns testes de escala, e esses testes eles são passados por alguns profissionais, neuropediatra, fono, psicólogo. Estes de escala, eles funcionam como uma espécie de rastreamento precoce, né? Ele visa o quê? Ele visa identificar e distinguir se de repente as características que aquela criança está apresentando, se é autismo ou se às vezes é algum outro tipo de atraso no desenvolvimento. E como é que isso funciona? Vocês mães que receberam o diagnóstico, às vezes quando vão passar por algum profissional, eles fazem uma espécie de questionário para você, que são perguntas. Então são perguntas que são feitas ali aos pais, e essas perguntas têm como base as principais características do autismo. Então eles vão ali fazer algumas perguntas e obviamente que também vão utilizar a observação para começar a observar ali os comportamentos daquela criança durante a consulta e através disso é que eles vão fazer uma avaliação para poder fechar. No início dessa nossa conversa, eu falei para vocês que cada autista era único, né? Cada um tinha suas particularidades, tinha suas características individuais. E por que eu mencionei isso? Porque a princípio lá atrás usava-se os termos nível leve, moderado, severo ou grave para classificar os níveis de suporte do autismo. Porque sim, o autismo é dividido em 3 níveis de suporte. E que agora, com a nova versão da DSM-V, esses níveis de suporte dividem-se em nível 1, 2 e 3. É muito importante ressaltar aqui que cada nível possui as suas dificuldades. Tem mães ou tem algumas pessoas que chegam e dizem assim: ah, mas o seu filho nem parece que é autista. Ele é nível leve, né? Às vezes, vocês, pai, mãe de primeira viagem, que acabou de receber o diagnóstico recentemente, ficam muito preocupados com essas questões dos níveis de suporte. Mas eu vou dizer algo aqui para vocês que é primordial, sabe? E que vocês precisam entender que, seja qual for o nível que o seu filho tenha recebido, cada um vai apresentar ali o seu nível de dificuldade. E o que realmente importa e com o que nós devemos realmente se preocupar é procurar proporcionar para os nossos filhos a intervenção precoce. É a ajuda de imediato. E o que eu quero dizer sobre isso? Quanto mais cedo nós conseguimos identificar os sintomas ou a apresentação ali, o surgimento de algumas características e a gente já procura ajuda de imediato, então quanto mais cedo nós começamos a tratar, maiores são as chances do seu filho ou da sua filha lá na frente ter uma vida de autonomia e independência.